Eu sou Alexandre Silvério, sócio e CIO da ZQuest, e estou aqui hoje para falar um pouco sobre o cenário e sobre o desempenho dos nossos fundos no mês de março de 2017. Começando pelo cenário internacional, o mês de março de 2017 continuou refletindo uma grande preocupação em relação à nova administração do governo Trump nos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito às questões geopolíticas, bem como também algumas aprovações de um possível pacote de incentivo e de outras medidas que o governo Trump pretende implementar, como por exemplo a mudança no sistema de saúde no Congresso americano. Esse início de governo Trump tem sido bastante errático, tem tido problemas de coordenação interna e também em relação a questões geopolíticas, não ainda é possível prever exatamente como será o comportamento. Isso tudo leva a um grau de incerteza em relação a como se comportará essa nova política americana e, obviamente, que isso traz também para os mercados financeiros internacionais alguma preocupação e um grau de incerteza mais elevado do que nos semestres anteriores. Nesse sentido, nós tivemos um mês de março em que os ativos não performaram positivamente do lado internacional, mas também tivemos notícias mais positivas de outras áreas que vinham mais preocupantes. A Europa parece começar a indicar uma recuperação, ainda que lenta, bastante gradual, mas das suas economias, não só da economia alemã, mas também tivemos notícias positivas de índices de PMI, índice de manufatura, em alguns outros países, como França e Itália, e também a China, que sempre foi alvo de preocupação, mas que nós aqui da ZQuest sempre mantivemos uma postura muito otimista em relação à China. Houve também durante o mês de março divulgação de dados positivos que corroboram um cenário de crescimento chinês ainda bastante estável e num patamar bastante elevado para esse ano de 2017. No cenário local, acho que a gente tem que separar o cenário local entre o cenário econômico e o cenário político. Começando pelo cenário econômico, temos claramente ainda uma situação em que a economia brasileira vem num ritmo de crescimento muito baixo, bem abaixo até do que nós imaginávamos há 6 meses atrás. Isso, de certa maneira, vem sendo uma das forças para fazer com que o Banco Central, num ambiente em que a inflação também tem surpreendido, e nesse caso, surpreendido favoravelmente para baixo, ou seja, o processo desinflacionário da economia brasileira tem sido mais forte do que o esperado, isso torna a política monetária do Banco Central uma política monetária em que, muito provavelmente, o Banco Central vai acelerar de forma bastante significativa o ciclo de corte de juros. É muito provável que a gente enxergue até o final de 2017 uma taxa Selic abaixo de 9% e, com isso, devemos entrar no ano que vem num ambiente já de retomada de atividade econômica, principalmente a partir do 3º ou 4º trimestre desse ano. Para essa retomada econômica acontecer, o cenário político também tem que ajudar. E nesse sentido, as últimas semanas foram semanas ricas do ponto de vista de notícias, tanto do ponto da questão da reforma da Previdência, também como da evolução da divulgação das investigações da Operação Lava Jato. Focando na questão da reforma da Previdência, acreditamos que a gente está exatamente nesse momento no meio da fase de negociações. O primeiro envio para o Congresso em relação ao projeto de reforma da Previdência foi uma reforma extremamente audaciosa, que poderia até mesmo chegar a quase 2% de PIB, de poupança ao longo do tempo, de gastos com Previdência. Nós acreditamos que o que será negociado, o que deverá ser o resultado final dessa negociação, deve ser algo próximo a 1,2% do PIB de poupança em relação a isso, o que eu acho que, do ponto de vista dos mercados financeiros, deverá ser encarado positivamente. Até por isso, a nossa estratégia nos fundos da ZQuest, nesses últimos meses, tem sido uma estratégia otimista, uma estratégia que prevê essa retomada da economia e prevê uma evolução favorável do cenário, tanto econômico quanto político, no Brasil nos próximos meses. Em relação aos resultados dos nossos fundos nesse mês de março, eu queria destacar 3 estratégias.
Em relação à estratégia multimercado, em relação à estratégia macro, o fundo Azequest Multi, mantendo o que vem acontecendo nos últimos meses e ao longo dos últimos 18 meses, teve uma excelente performance. Ele rodou 143% do CDI no mês de março, está acumulando 233% do CDI em 2017, mais um ano positivo. E as principais contribuições para esse bom resultado vieram tanto de juros nominais, bem como de uma posição em moedas, no caso, uma posição comprada em peso mexicano. Nos nossos fundos de crédito, destaque para o fundo Azequest Lute, que teve uma rentabilidade de 109% do CDI, principalmente em função da sua carteira de debêntures e letras financeiras, rentabilidade essa que vem sendo constantemente acima até do objetivo de rentabilidade deste produto. E finalmente, em relação à estratégia de arbitragem, é bom destacar o quarto mês consecutivo em que o nosso fundo Azelegan Low Vol superou o CDI. Em março ele rendeu 1,10, sendo que isso representou 105% do CDI. Mais uma vez eu gostaria de agradecer e espero vocês no próximo vídeo da Azequest. Muito obrigado.